Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao Mundo Adventista. Aqui é Evandro Cerqueira falando e obrigado por estar conosco acompanhando aqui a classe dos professores. E hoje nós vamos estudar a quinta lição desse trimestre, que vem como tema principal o estudo do livro de Deuteronômio. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de curtir e principalmente de compartilhar esse link com outras pessoas, para que esse conteúdo também possa ser relevante na vida de outros, ok? O tema dessa lição, a lição dessa semana é os estrangeiros no meio de vocês. Então, na semana passada, nós vimos ali a importância de amar a Deus. E essa semana, nós vamos perceber, ao estudarmos e recapitularmos aqui a lição, a importância de amar os estrangeiros. Antes, propriamente, de entrarmos no assunto, entrarmos na lição e compartilharmos aqui o seu conteúdo, e hoje estamos aqui com convidados especiais, eu quero convidar você para que juntos possamos ter um momento de oração com o nosso Deus, e eu vou chamar aqui então o Juan Heidrich para que ele faça essa primeira oração por nós. Convido você então a fechar nesse momento seus olhos, onde quer que você esteja, e assim buscarmos o poder do Espírito Santo para a nossa vida neste momento. Olá a todos, vamos orar. Incline sua fronte. Senhor, meu Deus, obrigado porque estamos aqui novamente estudando essa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Que o Senhor possa fazer com que o teu Santo Espírito desça sobre nós, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, para que possamos cada vez mais aprender de Ti e dos teus ensinamentos. Seja conosco agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos conhecer então as pessoas que estão aqui conosco. Você já conhece aqui o Juan Heidrich, que está ali, dá um tchauzinho aí, Juan. Juan, ele é lá do Rio Grande do Sul, como já falamos em outro momento. Eu sou aqui de São Paulo. E também temos aqui o Dorival Santos e o Mailo. Vou pedir para que o Dorival fale de onde ele é, e depois o Mailo também vai se apresentar aí, falar se são casados, se tem filhos, qual é o cargo na igreja, de forma bem sucinta, começando pelo Dorival. Boa tarde a todos, né, quem estiver assistindo aí. É um prazer estar aqui com meus amigos aqui, o Evandro Cerqueira, né, que eu sou suspeito de falar que ele é um grande amigo que Deus me enviou. O Juan, que eu conheci através deste canal, né, e Nairo aqui, que eu estou conhecendo hoje também. E me chamo Dorival, como falou, Dorival Santos. Sou casado, né, pai de 3 filhos, né, 2 lindas meninas e um rapazinho. E rapazinho não, né, tem 20 anos, um tem 25 e outro tem 15. Congrego na igreja do Araribá, né, fui criado no Araribá, né, aí a gente fica rebelde, sai, né, aí fui para outra igreja, fiquei 17 anos e estou retornando para o Araribá agora. E gosto muito de ser professor, isso é uma coisa que eu amo muito. E participar de várias áreas da igreja, né, participei de muitas delas e atualmente não, só estou ajudando, tipo, ministério pessoal, eu gosto muito de estar estudo bíblico, e Deus é maravilhoso com a gente quando manda pessoas na nossa vida, né. Então eu tenho que agradecer porque eu sou um ministro do Evangelho, né? Ministro do Evangelho quer dizer aquele que prega a palavra, ensina, né? Então esse sou eu, aquele que gosta de falar de Deus e ajudar as pessoas como eu posso. Amém. E o Mailo? Olá, tudo bom? Bom, então, eu sou o Mairo, sou de Canoas do Sul também, e eu frequento a igreja de Matias Velho, Canoas. Sou casado, tenho 2 filhos também, né, uma de 10 anos, Mirelle, e o mais novo é o Arthur. Eu faço parte da Escola Sabatina, então, né, dos professores, da classe de professores da Escola Sabatina. Tenho envolvimento também com ações missionárias, estamos com um projeto aí de estudos bíblicos, em uma ONG, que ajuda pessoas ali com reabilitação de dependentes químicos e moradores de rua também, né? E viemos fazendo a obra aí, tanto eu quanto a minha família, em tudo aquilo que nós pudermos, né? A gente se envolve, não temos aí um cargo fixo, né? Em apenas um nome direto, né? Mas o nosso cargo é praticamente evangelizar, né? Para que então a volta do nosso Senhor se torne breve em nossa vida. Muito bem. Obrigado por você estar aqui conosco, participando deste momento. Essa aqui é a classe dos professores. O objetivo é estudarmos a lição e trazer aqui um conteúdo adicional para que os professores possam ali se habilitar das mais diversas formas e fontes, e assim temos uma igreja mais habilidosa, uma igreja que conheça de forma mais harmoniosa, esse é o termo que eu queria usar,
com relação à palavra do Senhor. Vamos então ao estudo da lição da semana, que vem como título Os Estrangeiros no Meio de Vocês. O verso para memorizar diz o seguinte: portanto, amem aos estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros no Egito. O verso para memorizar dessa semana, ela aparece muito com o verso memorizado da semana passada. Não sei se vocês lembram, mas o verso da semana passada, tá aí o verso, ele falava sobre ali Moisés dando uma ordem ao povo para que pudesse amar a Deus. Uma frase que estava no imperativo verbal, ou seja, dando uma ordem, não era um conselho, não era uma dica, não era uma orientação, mas uma ordem para que o povo amassem a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e conforme nós já vimos na lição passada. E a semana é interessante que ele vem com uma ordem muito semelhante, mas dessa vez não para amar a Deus, mas para amar os estrangeiros. E você sabe que eu gosto muito de definições e conceitos de palavras, e buscando o significado da palavra estrangeiro, é todo aquele que não pertence a uma religião, não pertence a um povo, não pertence a um país, a um povo, a uma tribo. Então são pessoas estrangeiras, não fazem parte, do grupo. Então, para o povo de Israel, os estrangeiros eram todos os povos que não eram o povo de Deus, ou seja, que não é de Israel. Hoje também não é diferente. Geralmente classificamos como povo de Deus aqueles que não são batizados, aqueles que não pertencem à igreja, ou seja, qualquer um que não tem essas características básicas, né? E eu quero ver aqui o comentário dos meus amigos. Vocês concordam com isso? O estrangeiro é esse tipo de pessoa, e é esse tipo de pessoa que não faz parte do nosso grupo que nós devemos amar? Como tu colocou ali, usando uma linguagem mais popular, né, o estrangeiro, né, nesse ponto aqui de vista, significa como se fosse algo diferente, né? E muitas vezes aquilo que é diferente incomoda, né? Tudo aquilo que é diferente para nós sai da nossa zona de conforto, tanto em fazer alguma coisa quanto estar em algum lugar diferente, né? E isso traz uma certa reação, às vezes positiva e às vezes negativa. Como na colocação de estrangeiro aqui, para o povo de Israel, na cultura deles, o estrangeiro muitas vezes era visto de forma negativa, porque como tu colocou ali, não fazia parte do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. E na mente deles, por não fazer parte do povo de Deus, o povo de Israel escolhido, eles tinham uma visão em que eram pessoas de pouca confiabilidade, em que eram pessoas de que muitas vezes não mereciam a graça divina, em que eram pessoas que não mereciam estar naquele contexto do povo de Israel e que deveriam ser afastadas, né, pelo povo, muitas vezes, como assim foi colocado durante a Bíblia, né, sobre a relação que eles tinham com estrangeiros. Isso é verdade, isso é muita verdade. Dorival e Juan, tem algum comentário assim sobre essa parte aqui, sobre os estrangeiros? Que é complicado, né? Por que amar os estrangeiros? Às vezes, olhando assim para a visão de Israel, eles poderiam pensar, puxa, já estou vivendo uma situação complicada, já estou andando aqui no deserto, já estou vivendo um percurso aqui de grandes barreiras e situações difíceis, eu ainda tenho que amar aquele que é estrangeiro, aquele que não faz parte do meu, né? Será que isso é até comum nos dias de hoje também? Sim. Primeiro, por que amar o estrangeiro? Aí tem aqui algumas citações assim. Porque Deus ama o estrangeiro. Deuteronômio 10:18. Essa razão está enraizada na fé no Criador. É uma fé no Criador você amar o estrangeiro. Por quê? Porque o Senhor possui o céu e a terra. Deuteronômio 10:14. Dois princípios estão implícitos nessa razão. Primeiro princípio. Existe o princípio de que Deus criou o estrangeiro à sua imagem. Isso é verdade. Deus criou todos nós à sua imagem e semelhança. A palavra que foi usada nesse contexto é imago Dei. O segundo princípio deriva do primeiro. É o princípio da imitação de Deus. Imitatio Dei. Por seus servos. Olha só que interessante. Imitar Deus. Quando a gente imita Deus,
a gente faz, não tudo que Deus faz, mas a gente consegue amar o estrangeiro. Porque primeiro nós temos que entender que Deus criou todos nós à sua imagem e semelhança. Não foi assim no princípio? Né? Estava Deus, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, e aí façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imago Dei. Interessante, né? Aí o segundo fala imitatio Dei. Então o quê? Por que Israel foi estrangeiro? Deuteronômio 10:19 diz que Israel era estrangeiro. Essa razão se baseia no princípio de Levítico 19:18. Ame o seu próximo como a você mesmo. Porque assim seriam preparados para o encontro com Deus. Olha que interessante. Então, assim, eles estavam num ambiente estrangeiro, um ambiente estranho, né? E aí eles começaram a ser preparados. Lembra quando Moisés chegou, né? Aí Arão começaram a preparar o povo para eles se retirarem dali, para eles irem ao encontro da nova terra. Então é o seguinte, eles estavam num lugar estranho, eles eram estrangeiros, lá eles se tornaram escravos, e aí Deus mandou alguém para tirar eles de lá. E aí Deus pegou e disse para o mesmo povo depois, não façam o mesmo que o Egito fez com vocês. Porque vocês vão ser estrangeiros em vários lugares onde vocês vão passar, onde vocês vão transitar, andar, negociar. Então Deus já estava preparando eles, né? Mas nós entendemos o contexto, né? Que não foi bem assim, né? Não foi dessa forma que aconteceu. Porém, o propósito de Deus era esse. E Deus, como tem sempre uma outra forma de fazer o seu trabalho, ele foi para a segunda opção, já que a primeira não deu certo. Mas assim, por que assim seria preparados ao encontro de outras pessoas? Como que Deus nos prepara para o encontro de pessoas estrangeiras? Nós hoje na igreja, nossas igrejas, tipo, não só Araribá, nós temos pessoas diferentes, pessoas de outros lugares, não é? Venezuela, eu não vou lembrar o nome aqui, vários lugares, sim, na nossa igreja com uma linguajar diferente. E se a gente tratar eles diferente, ou tratar eles com desigualdade, eles vão se sentir bem? Não. Então a gente trata eles bem. Eu, quando estava no Catanduva, tem bastante pessoas lá de lugares diferentes, a gente fez amizade, sabe, criamos um vínculo, porque nós aprendemos a amar o estrangeiro. Por quê? Primeiro que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, assim como nós. E nós entendemos, quando a gente ama o estrangeiro, uma pessoa que está chegando nova, nós estamos amando a Deus, de um modo ou de outro. Jesus, quando ele coloca assim, ame ao teu próximo, ele não está dizendo nada novo, né? Isso já é citado lá em Levíticos. E nesse contexto, ele traz novamente. Ele resume, como se estivesse resumindo os mandamentos, mas ele fala ali, ame ao teu Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. E é interessante que chega quando se a gente tentar lembrar nesse contexto, chega um doutor da lei, né? Vamos pegar como se fosse o desenho bíblico ali da parábola do bom samaritano. Chega lá um advogado da lei, ele pergunta, querendo destruir o mestre, pergunta para ele, mestre, quem é o meu próximo? Né? E aí Jesus conta toda a parábola do bom samaritano. Um homem estava viajando para Jericó, foi assaltado, tudo, foi atirado na estrada como morto. Teve o Levítico, o fariseu passou por ele, né? É um homem que trabalhava dentro, um homem da lei ali, do templo, um pastor, né? Da qualidade, passou por ele. O seu diácono ali, o levita, passou por ele, também não fez nada. Mas quem é que fez por aquele que deveria ser o judeu que estava caído? Quem é que ajudou o próximo dele? Quem é que ajudou aquele que estava dentro o irmão lá da igreja ali, que estava ali caído? O estrangeiro, o samaritano, aquele que eles tanto odiavam. Esse é o samaritano, esse é o que ame a teu próximo como a ti mesmo. Eles não conseguiram aplicar isso. Na verdade, havia um grande ódio, né, entre aqueles povos ali. E isso não há como nós, como hoje, na atualidade, né, e antigamente também não era diferente, amar a Deus se a gente não ama o nosso próximo. Não há como nós
amar a Deus se não ajudamos o nosso próximo, né? Aí a gente vai ver um outro contexto também, que não há como nós amarmos a Deus se a gente não circuncidar nosso coração. E aí é uma coisa mais adiante agora que a gente vai abordar isso, mas é uma coisa que é interessante de Ellen White aqui que ela coloca, que muitos se enganam quanto ao estado do seu coração. Entendem que o coração natural é enganoso, mas que todas as coisas e perverso envolvem-se em sua própria justiça e satisfazem-se em alcançar sua própria norma humana de caráter. Mas quão fatalmente fracassam quando não alcançam a norma divina e por si mesmos não podem satisfazer as reivindicações de Deus. É interessante, né? Com relação até desse comentário do Juan aí, e claro, os outros comentários que colocamos aqui, é que o verso para memorizar, ele diz não apenas, ele traz dois fatos. Primeiro, a ordem imperativa, que pede que amemos o nosso estrangeiro, que pelas palavras do próprio Jesus é o nosso próximo, são as pessoas próximas a nós, e indiferente da sua nacionalidade, indiferente do seu nicho, indiferente da família que nasceu. E um outro ponto importante é que ele fala, você também foi estrangeiro. Você também já esteve neste lugar. Não tem como você não amar alguém que já viveu as mesmas situações e circunstâncias das quais você já passou também, né? E é legal porque Moisés, ele relembra uma parte da história, que é quando ele desce com as tábuas da lei, ou seja, a aliança para com Deus ali, e quando ele chega para entregar o povo está totalmente desviado ali, né? Ou uma parte bem desviada daquilo que eles acabaram de receber. Moisés quebra as tábuas da lei, se revolta ali com o povo, né? Não porque desobedeceram, mas porque estavam jogando fora a grande bênção que é ter Deus em sua vida, que é obter a vida eterna, né? E a gente percebe ali Deus perdoando esse povo, renovando a sua aliança. E a circuncisão entra muito nesse ponto aí também, né? Mostrando essa aliança, esse contato com Deus. Eu queria que alguém pudesse falar um pouquinho mais sobre a circuncisão. E é o ato de circuncidar o prepúcio nos homens, tá? E a circuncisão era específica dos homens. Não havia circuncisão para as mulheres, tá? Porque é o prepúcio que faz parte do pênis, né, dos homens. Então é a pele que recobre a cabeça do pênis. E isso aqui eu não estou falando nada de bobagem, é uma coisa que está na Bíblia, tá? Então ele é um ritual, tá? Que identificava a partir dos 8 dias de vida o homem como judeu, tá? Pertencente ao povo judeu, tá? Então essa era uma técnica que era usada por motivos de higiene antigamente. E Deus, na sua sabedoria, já trata essa separação do povo como povo judeu, tem a sua identificação no momento que ele vai para a guerra, no momento que ele tem a sua volta da guerra, tem as suas relações com as mulheres também, mas também por higiene. Então, hoje, dentro da uma pesquisa isso científica, dentro do povo judeu, as judias hoje são as que menos têm câncer de colo, tá? Por questão de higiene. Hoje tem o colo de útero, né? Hoje quem tem o povo judeu são circuncidados, quem faz parte, né? E tem essa circuncisão, são as mulheres que têm suas relações com seus maridos, as que menos têm câncer de colo de útero por causa dessa higiene. Não quer dizer que nós, não, por causa, se a gente não praticar a higiene, a nossa esposa não vai, quer dizer, vai ter, né? A gente deve praticar também a higiene. Deus também nos dá essa orientação. Nós somos pecadores, tá? Então, perante Deus, nós não temos essa autoridade de firmarmos uma lei, tá? Nós temos que nos colocar inteiramente perante a obediência de Deus.
Deus é santo, justo e fiel. Ellen White coloca assim, ó, quando um pecador se rende à influência do Espírito Santo, vê sua própria culpa e mácula em contraste com a santidade do examinador dos corações. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que o nosso coração é pesado, culposo, né, e abominável. E a partir do Espírito Santo, nós temos essa transformação de caráter quando nos aproximamos de Cristo. A lição passada ela falou bastante disso. E então, quem é que circuncida o nosso coração? Somos nós? Não. Quem circuncida o nosso coração é especificamente Deus, tá? E aí, claro, a gente pode voltar na parte histórica. Abraão foi circuncidado, e aí começa, ele já era velho quando foi circuncidado, toda a sua casa foi circuncidada, todo o povo foi circuncidado, e aí a Bíblia fala muito disso, e aí Pedro tenta fazer com que os gentios sejam circuncidados, e Paulo coloca: não é assim. A circuncisão, e aí a gente vê a gente pode ver em Ezequiel 36, 26, a gente pode ver mais adiante em outros livros que a circuncisão é do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Nós devemos nos voltar para Deus. Nós devemos nos entregar, nós devemos guardar a lei. Mas quem circuncida, e afirmo novamente, não somos nós, é Deus. Boa, interessantíssimo que você falou aí. E aí, seguindo a sua linha de pensamento, muitos não sabem, mas Jesus também, como foi guardador de toda a lei, segundo o próprio livro, a Bíblia, que nós lemos e a gente entende isso, ele cumpriu toda a lei. Jesus, ele foi também circuncidado no seu 8º dia de vida. Lucas 2:21, anota aí na sua Bíblia. Porque ele cumpriu toda a lei. E se cumpriu toda a lei, ele participou de cerimônias, de processos cerimoniais judaicas naquela época. Porque foi instituído por Deus, né? Então, assim, nós temos que entender que também o nosso próprio Jesus, esse que circunda nosso coração hoje, que é só ele, como o Rômulo mesmo disse, que pode fazer isso, ele também foi fiel a toda a lei. Complementando, ele sai ali de uma circuncisão, né, física, para uma circuncisão no coração. E aí temos algo bem mais abrangente do que uma circuncisão como um ato de voto, né? Se você for ver todo o ritual, né, como batismo, circuncisão, santa ceia, todo tipo de ritual, ele vai te levar a um compromisso, certo? Tudo isso é um tipo de compromisso. Se você participar da santa ceia, ele vai ter o compromisso de não pecar mais, independente da sua natureza pecaminosa, certo? Quando você desce as águas ali do batismo, você tem um compromisso com Deus de andar no caminhada cristã, certo? E assim também era a circuncisão, para entrar como um pacto, sendo um povo pertencente a Deus. Só que ali, quando ele colocou ali, como o Han colocou, que quando Moisés desce do Monte Horebe e quebra as tábuas da lei ali, né, mostrando aquela quebra pela parte do povo, né, pela parte do povo com Deus na sua aliança, então Deus ali vem com novas palavras que passa a dizer: agora eu vou circuncidar o coração de vocês. Certo? Agora a circuncisão ela passa a ser no coração. E o interessante é que ele colocou ali que a circuncisão era para homens, a gente sabe disso, certo? E quando ela torna no coração, ela não atinge só homens. Ela atinge homens, mulheres, crianças, enfim, a todos aqueles que aceitam a Jesus. Todos aqueles que aceitam essa aliança com Deus. Mas o interessante é que ele coloca assim, no coração. Mas por que no coração? Por que no coração? Por que não na mente? Por que não na mão? Por que não em outro local? Mas ele coloca no coração. E olha que interessante isso. Se você olhar Jeremias capítulo 17, verso 9, ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? No verso 10 é dito assim: eu, o Senhor que esquadrinha o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha que interessante. Deus ele já está prevendo, né? Ele sabe de todas as coisas, isso é óbvio. Ele já sabe o que pode acontecer com um coração em que não está firmada a sua lei.
Olha só o que é dito também em Mateus capítulo 6, verso 21. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha que interessante. Muitas vezes a gente se coloca, né, com desejos em nosso coração que muitas vezes não é os desejos do Senhor. Muitas vezes a gente coloca planos, projetos, né, que não são os planos de Deus. E olha que interessante, ele faz uma circuncisão no coração para prever, para antecipar, né, todo tipo de má ação. Porque se deixarmos pelo nosso coração e nós deixarmos entrar qualquer tipo de vontade, né, qualquer outro tipo de coisa que não agrade o Senhor, isso acaba pervertendo, né, o nosso caráter. Porque, como é dito ali em Mateus 6, 21, onde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro. Para isso que você dará valor, né? Porque tesouro é riqueza, tesouro é algo de valor. Então, por isso que Deus chama a atenção e que dessa vez a circuncisão passa a ser no coração de uma forma muito mais didática, por abranger a todo tipo de pessoa, né? E por ele tratar esse mal direto na raiz. Nosso, como o Mário disse, o Dorival, nosso coração é sensível, que é de carne, né? E ele deve se tornar um coração sensível, atencioso, compassivo e obediente. Mas a graça é concedida e aqueles que servem de todo o coração Cristo. E ele possui compaixão de nós. Então, através da graça, vamos ser ensinados. Uma coisa que eu gosto dessa lição, a lição dessa semana, mais na parte de segunda-feira, é Moisés mostrando quem é Deus. Deus não é um ser simples. Ele nos apresenta, inclusive usando o verso ali em Deuteronômio capítulo 10, que ele é o Senhor dos senhores, ele é o dono de todas as coisas. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 diz: eis que os céus e o céu dos céus, ou seja, o céu sobre o céu, são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo que nele há. E claro, existem outros versos, outras declarações demonstrando quem é Yahvé, quem é Deus. É um Deus poderoso, que tem uma limitação, que não tem limitação sobre domínios. Ele é dono de todas as coisas que está no planeta Terra, a própria Terra, os planetas, o sistema solar que a planeta Terra está, a galáxia que o planeta Terra está, e tudo que existe no universo pertence a esse Deus. E quando a gente nos compara com esse vasto universo, quando olhamos o tamanho desse lugar conosco, nós não somos praticamente nada, absolutamente nada. Deus, por exemplo, tem coisas gigantescas aí, mas a Bíblia, a lição da semana nos diz que, apesar de ser um Deus tremendo, poderoso, criador, dono de todo o universo, dono da terra e de tudo que nela há, dona dos brasileiros, dos africanos, dos egípcios, dos romanos, dos americanos, enfim, de qualquer tipo de etnia ou nação, ele tem um foco em um grupo que é muito especial, né? Ali em Deuteronômio capítulo 10, versículos 17 e 19, diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Isso aqui é muito interessante, né? Porque para Deus todos nós somos iguais, não existe ninguém mais merecedor que outros, e não existe nada que possamos fazer que faça que Deus nos ame mais ou faça que Deus nos ame menos. Deus, ele é constante no seu amor. Versículo 18 diz que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. Isso aqui é muito importante. Ele ama o estrangeiro. E depois, Moisés, ele frisa o que a gente viu no verso para memorizar. Por isso, amarei os estrangeiros, pois fostes estrangeiros também na terra do Egito. Deus, apesar da sua grandiosidade, ele ama os estrangeiros. Ele nos amou, ele nos ama, vai nos amar. Mas não só a nós, aqueles que pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqueles que são batizados, aqueles que são líderes, mas também aqueles que hoje não conhecem nada da palavra, aqueles que não conhecem nem quem é Jesus. E temos muitas e muitas pessoas assim também, né? Às vezes, em um momento como esse, que estamos, por exemplo, em comissão de nomeação, eu acho que quase todas as igrejas estão aí,
Muitas pessoas se tornam soberbas, né? Diante dos cargos que adquiriram ou que vão assumir, se colocam numa posição de superioridade com relação, quem sabe, a uma pessoa que entra na igreja, quem sabe, com uma roupa mais simples, mais humilde, quem sabe até uma pessoa morador de rua ou um bêbado, e que são muitas vezes ignoradas pela própria igreja, pela própria membresia. Mas Deus, sendo muito maior que qualquer um de nós, não faz dessa forma. Deus nos ama, indiferente de quem nós somos. Deus nos ama, principalmente se somos injustiçados, se somos ignorados, se somos esquecidos. Por isso a importância, se quisermos ser semelhante a Deus, se quisermos de verdade ser como filhos dele, porque esse é o plano de Deus, sermos em imagem e semelhança dele, devemos fazer o que ele fez. A lição quer nos trazer para um ponto aqui bem interessante, né? Novamente aqui ela trata do assunto estrangeiro, né? E ela vem trazendo o estrangeiro da forma de amar ele. Por quê? Né? Praticamente uma outra pergunta aí. Por que amar tanto o estrangeiro? Que tem, né, de tão importante nesse assunto a ser tratado? O Dorival ainda comentou há pouco, né, sobre os venezuelanos ali, né, como estrangeiros. Um exemplo, né, no nosso país. Mas nós temos, além disso, nós temos haitianos, né, nós temos senegaleses, nós temos alemães, italianos, né? E se fosse só pelo estrangeiro, ele teria assim uma dificuldade com o idioma, com cultura, mas nós temos outro aspecto nos dias de hoje, bem atual, que são os refugiados. O que seria? Que além de estrangeiros, né, são refugiados. Eles não estão saindo do seu país, né, à procura de uma nova oportunidade apenas de trabalho, mas pela opressão que estão sofrendo ou pelas condições climáticas que estão passando em seu país natal, né, eles são forçados a procurar um outro lugar. E veja bem, como funciona hoje a sociedade para receber estrangeiros? Na teoria é muito bonito, né? Que eles façam a documentação deles, façam o visto, o passe, né? Para que eles possam residir no país, mas sabemos que isso na prática não funciona bem assim, ainda mais com essa questão de pandemia. Eu vou trazer isso para uma parte bem prática. Eu tenho um amigo, né, que também já chegou a ser meu colega de trabalho, ele é senegalês. Né, o nome dele se chama Ibrahima. Quando eu perguntei para ele o significado, né, eles têm muito isso, o nome com significado, ele disse assim, significa Abraão, pai de Ismael. Ele já sabe que eu sou adventista, né, e eu sempre mexia com ele dizendo que eu era filho de Isaac, né, e ele da descendência de Ismael. E a gente fazia aí essa brincadeira, mas olha só, além dele chegar no nosso país à procura de trabalho, ele também tinha muita dificuldade, né, em questão de vestimenta, moradia, deslocamento, ele não tinha os seus familiares por perto, né, e então se nós tivermos um pouco de empatia e entender essa parte do estrangeiro, vai ver que isso é algo bem complexo. Isso é algo que para nós às vezes passa despercebido, porque nós estamos no nosso país, nós estamos na nossa cidade, no nosso bairro, né? Mas você vindo de fora para uma outra cultura, isso fica muito difícil a sobrevivência, né? A sobrevivência para ser inserida nesse contexto. O Jornal do Almoço, para ter uma ideia, o Jornal do Almoço, numa reportagem de 2015, eles fizeram ali uma reportagem em orfanatos da capital aqui de Porto Alegre, né? Tá lá no site, tá no YouTube, para quem quiser dar uma pesquisada. Isso, como era precário a situação dos orfanatos na capital, eram mais de 110 orfanatos. E nesses orfanatos aí, era precário a casa, eram muitas crianças em um local muito pequeno, a parte de infraestrutura, isso são partes físicas, né? Quem dirá a parte de alimentação, a parte de condução para transporte, escola, né? Então, como não se atentar, né, ao amor com os estrangeiros? Se é difícil muitas vezes para nós, o nosso dia a dia, nossas correrias do trabalho aí, né, nós lidarmos com algumas questões financeira, política, social, ainda mais o que seria para um estrangeiro lidar, para um órfão, para uma viúva, é isso que a lição nos traz aqui, e traz exemplos práticos, né, e ela nos convida a não só estudar isso como um tema, um assunto de lição, um assunto de Bíblia, mas é um assunto de vida. E o que é um assunto de vida? É você procurar ajudar esse tipo de pessoa.
um órfão, uma viúva, um estrangeiro. A lição não está aqui apenas para você preencher ela e dizer, bom, eu estudei o dia de hoje, eu disse 7 na escola sabatina, esse trimestre a minha lição estava completa. Não, a lição está aqui de uma forma prática, para que você coloque o seu cristianismo em prática, observando então, ame o estrangeiro, ame as viúvas, ame os órfãos, ajude-os, estenda a mão aos necessitados. É isso que a lição coloca de uma forma bem prática, para que nós venhamos a observar e a absorver esse conhecimento para passar adiante. Interessante. Quando a gente pensa em estrangeiros, eu estou ultimamente numa empresa virtual, né, como a gente diz, e lá não tem só pessoas do Brasil, né? Tipo, não tem só brasileiros, tem aqui várias regiões, né? Pessoal do sul, do norte, leste, por aí vai. Tem um rapaz lá do Tocantins ali, super gente boa. Tem outras pessoas que são de Portugal, Suíça, Argentina, não sei se eu vou lembrar todos agora, então, são pessoas diferentes. E quando a gente começa a conversar, e a gente entende, às vezes tem aquele linguajar ali de um ali que é lá da Suíça, e a gente tem que entender ele tentando falar um português ali, e aí tem um outro que fala mais um arrastado ali, um alemão, e a gente conversando, pergunta como está a situação do nosso país, a gente começa a dialogar sobre situações, acontecimentos, e a gente vê que a nossa vida, a gente acha que nós estamos em dificuldade, né? Ou estamos num país, assim, entre aspas, aberto, né? Um país que recebe todos, né? E a gente acha que lá fora tá tudo bem, só porque o cara tá na Inglaterra, tá na Alemanha, tá na França, ou etc. E aí a gente entende que não. E a gente percebe quão eles são sedentos também do carinho que nós aqui, muitos, damos. O brasileiro tem, lá fora é reconhecido porque é um povo muito carinhoso, um povo muito aberto à amizade, sabe? Então, esse povo sente a necessidade. Então, hoje, como cristão, eu percebo que eu tenho que fazer a diferença na vida daquele português, por exemplo. Eu tenho amizade com 2 portugueses. E a gente conversa muito sobre Bíblia. Hoje, né? Terminei um estudo com um deles, estudo completo lá, terminei um estudo com um deles. E ele, nossa, nunca ninguém me falou sobre o sábado. Nunca ninguém me falou sobre tal coisa. Nunca ninguém me falou que a minha linguagem aqui no seu país é um palavrão. E vice-versa. Então, a gente entende quando Deus fala a gente amar o estrangeiro em todo o ambiente, né? Na sua forma de falar palavras, na forma de trabalhar, contextos que a gente trabalha diferente, na forma de julgar, de justiça. Então, assim, quando a gente vê todo esse ambiente que hoje nós vivemos, que é a internet, a gente tem hoje a disponibilidade, temos a oportunidade, desculpa a palavra errada, de conhecer pessoas não estando lá, a gente entende o que Deus quis dizer para a gente amar o estrangeiro. Né? Então, eu acho que a gente, quando convive com pessoas, que nem o Nairo falou, eu tenho muitos amigos aqui, haitianos, venezuelanos, a minha filha tem amigos aqui, super legais, pessoas que foram... eles não são estrangeiros, são, como que o Nairo falou, eles são refugiados, né? Então, assim, mas você percebe que eles precisam, né, do nosso abraço, da nossa ajuda. Então, aí a gente entende, né, quando Jesus já nos prepara lá atrás, né, quando a gente lê a Bíblia, entende o que significa amar o estrangeiro, o próximo como a si mesmo, é isso. E hoje eu sinto na pele isso. Então, eu acho muito interessante quando a gente entende o que Deus quer nos dizer em um verso tão simples, que para muitos é muito complicado amar o próximo. Não estou dizendo que é fácil, mas a gente entende em algumas partes desse contexto do verso que as pessoas lá fora são necessitadas assim como nós, né? Não só por passar fome, necessidades, mas conhecimentos, né? Religião, né? Leis. Então a gente acaba se autoajudando um ao outro. A gente descobre como que é lá e ele descobre como é aqui. E aí a gente acaba criando um ambiente mais amigável, amável, penso eu. Outra coisa que a gente tem que lembrar, além dessa parte dos estrangeiros, é os outros tipos abstratos de estrangeiro, né? Como, por exemplo, pessoas que não pertencem à nossa igreja, pessoas de religiões que são diferenciadas da nossa. Eu lembro que uma época, assim que eu me batizei, foram algumas testemunhas de Jeová na minha igreja. Na minha igreja não, perdão. Foram na minha casa, alguns testemunhos de Jeová de manhã, e ali eu os abordei com algumas passagens bíblicas, confrontei eles,
E eu lembro que eu fui muito duro, fui muito rígido ali com eles, né? Falando, vocês estão tudo errado e não sei o quê. E de fato eu estava mostrando algumas verdades bíblicas, mas faltava o mais importante, que é o amor. Então, é, amar o estrangeiro é também olhar para esse lado das pessoas que estão ao nosso redor, na nossa comunidade, às vezes nem tão distante, não só em outros países, que também é o caso aqui, tá? Mas eu quero trazer outras variáveis aí com relação ao estrangeiro, que é importante. Por exemplo, existem pessoas que, quando conhecem a Cristo, entram no círculo cristão, na igreja, nas programações, etc. Esquece, por exemplo, familiares que não são ou não compartilham da mesma fé. E isso é algo que é perigoso. Deus pede que amemos a todos. Pessoas de outros países, pessoas com outras religiões, né? Eu trabalhei com um rapaz que ele era da macumba declarado, e eu não sabia disso. E eu, numa brincadeira, eu comentei assim algumas coisas sobre Iemanjá, estava tendo uma matéria, e eu falei, chuta que é macumba, uma expressão que é muito comum para brasileiros. E eu percebi que ele ficou meio chateado, assim, né? Ficou diferente. E quando a gente conversou, ele falou, eu sou da macumba, e quando você falou isso, né, você, de certa forma, mexeu com a minha religião. Eu não fico falando, chuta que é Jesus, eu não, chuta que é isso. E aí eu percebi que realmente eu estava equivocado sobre a minha abordagem. Eu lembro que naquele mesmo mês eu peguei um Uber e o rapaz, a gente conversando, eu descobri que ele era macumbeiro também. E eu comecei a perguntar para ele sobre o que é que ele acreditava, como era a fé dele, por que ele estava ali, sem nenhum tipo de preconceito, apenas querendo entender a cabeça dele, como ele pensa, para depois também falar da forma como eu penso e por que eu acho que tem que ser seguido o cristianismo. E a gente teve uma conversa muito saudável, muito proveitosa para mim, porque eu conheci um pouco mais da religião dele, e para ele, de certa forma, porque eu também compartilhei aquilo que eu conheço. Então veja que amar ao próximo, ou amar o estrangeiro, às vezes também estão nos detalhes, e detalhes que a gente tem que observar bem, né, para que a gente possa cumprir tudo aquilo que Deus nos pede. Porque conforme a lição diz, inclusive na parte de quarta-feira, e eu quero até que Juan comente um pouco sobre esse assunto aí, é sobre ser justos, sobre justiça. Amar ao próximo tem a ver com justiça. Amar o estrangeiro também tem a ver com justiça. Com justiça Deus nos tratou, com justiça devemos tratar as outras pessoas. E a própria palavra do Senhor diz no livro de Timóteo que a Bíblia, além de ajudar a corrigir, a repreender, etc. e tal, ele ajuda o ser humano a ser justo, ser pessoas que praticam a justiça, né? Então, quero ouvir um pouco aí o Juan falando sobre esse ponto da lição aí, que começa a partir de quarta, pega um pouco de quinta também. Essa parte dos estrangeiros aqui, só complementando uma coisa que o Mairo disse antes ali, o Jornal do Almoço é um jornal aqui do Sul, e dá na TV, na RBS daqui. E realmente é um fato bem marcante essa parte de questão das crianças ali, porque às vezes a gente está aqui do lado e a gente não faz nada, a gente não ajuda com nada. Mas dos estrangeiros, dos refugiados, só para a gente ter uma noção, no ano passado, em 2020, registrados, tá? Foram 28.899 refugiados aqui no Brasil. Da Venezuela vieram mais de 17 mil. Vieram também, em segundo lugar, vem o Haiti, mais de 6.600 estrangeiros. Cuba, depois vem China, Angola, Bangladesh, Nigéria, Senegal, Colômbia e Síria e outros países. E esse ano até a gente tem um agravante por causa da guerra lá no Afeganistão. Vieram muitos afegãos para cá que são cristãos, ou mulheres também que estão fugindo de lá da perseguição do Talibã. Agora a gente para e pensa, como estamos, complementando o que vocês já disseram, como estamos tratando, né, essas pessoas? A gente está tratando com xenofobia, que seria o termo, menosprezando eles porque estão aqui. Muitas vezes às vezes por uma brincadeira,
uma piadinha que nós fazemos, a gente acaba ofendendo aquele que é o próximo de nós. E a gente acaba perdendo essa pessoa próxima de nós também. Quando Cristo diz que devemos amar ao próximo, e foi como já citado aqui, que ele está repetindo o que Deus já tinha determinado. Está reafirmando o que Deus já tinha determinado. Ele te coloca assim, ó, ninguém recebe santidade como direito de nascimento, ou por qualquer outra concessão humana. E aí eu faço um adendo, que judeu circuncidado não é judeu salvo. Adventista praticante, ou adventista que frequenta a igreja, não é adventista salvo. Tá? E aí eu posso ir na escola sabatina, eu posso ir na igreja, eu posso fazer N atividades com a minha população, o meu próximo, mas se eu não tiver o meu coração circuncidado e for um coração egoísta, eu posso até praticar atos de bondade com aquele meu próximo, aquele que necessita, a viúva, o órfão, o mendigo, o estrangeiro, o refugiado, aquela pessoa, o seu vizinho que está próximo a ti, tu vai lá e ajuda, ou alguém da tua família, mas se tu não coloca Deus acima de todas as coisas no teu ato de bondade, no teu ato de misericórdia, no teu ato que tu vai e ajuda, na tua ajuda, se Deus não estiver ali, Deus não estiver na tua praticidade, no teu dia a dia, não há justiça aí. É uma das coisas que chama a atenção, a questão da justiça de Deus, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Isso está em Isaías também, a gente pode ver Isaías 1:17, a gente pode ver em Isaías 10, em Isaías 58, e também, assim diz o Senhor, pratiquem o direito à justiça, livrem o oprimido das mãos do opressor, não oprimam, nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, não derramem sangue inocente em nenhum lugar. Outro ponto que a gente pode citar sobre justiça social, uma justiça social que vem divina, né? Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Em Amós 5:24. Outro também, julguem segundo a verdade, sejam bondosos, misericordiosos uns com os outros, não oprimam nem a viúva, nem o órfão, o estrangeiro, nem o pobre, ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Zacarias 7:9-10. Na Bíblia, misericórdia de Deus, e aí dá para citar a justiça, ela é citada mais de 163 vezes. Mas 70% das vezes está no Antigo Testamento. Amor de Deus, e aí também é prática da justiça social, é citada em torno de 300 vezes na Bíblia, 320 vezes, eu acho, 321, assim. E aí, Deuteronômio é chamado de livro de amor porque é o livro que mais cita sobre o amor de Deus. É justiça social. E agora eu volto para o que o White comenta em Meditação Matinal de 1974, de 28 de abril. Ela coloca assim: ninguém recebe santidade como direito de nascimento ou por qualquer outra concessão humana. Santidade é dom de Deus, por meio de Cristo. Os que recebem o Salvador tornam-se filhos de Deus. São seus filhos espirituais, nascidos de novo, renovados em justiça e verdadeira santidade, em suas mentes estão mudadas. Outra coisa que eu acho bem interessante sobre essa justiça social é que o sábado, quando ele é colocado, e agora uma diferença, a gente vê, principalmente nesses dias, um grande clamor pelo domingo, pela COP26, que está próximo de nós agora, 31 de outubro. É interessante a gente saber sobre escatologia, é interessante a gente saber sobre os eventos finais que estão ocorrendo, é interessante a gente saber sobre diversas coisas que a gente tem na Bíblia, mas se a gente não praticar amor ao próximo, essa justiça social, essa
guarda dos mandamentos, esse amor a Deus, o que adianta isso? A gente tem todo esse conhecimento. Então, agora voltando ao sábado como justiça social. Deus lá atrás já diz: quando tu descansares no sábado, guardar o sábado, lembrar o sábado, lembra-te do dia do sábado, ele já comenta também que a tua casa e todos a que ela pertence, seja o teu animal, seja o teu, lá, naquela contexto social antigo, e fala sobre o escravo, seja o teu estrangeiro, o estrangeiro que está contigo, o estrangeiro na fé judaica é o prosélito, aquele que não pratica a fé judaica, né? Que era contextualizado antigamente. Esses também deveriam descansar. Esses também deveria dar o direito deles de descansar. Deveria praticar a justiça social também. E acabou sendo esquecido isso pelas tantas regras que foram firmadas pós cativeiro da Babilônia, que não deveria nem cuspir no sábado. Tá? Então, Cristo muda isso, essa visão um pouco. Os apóstolos também façam bem no sábado. Pratique justiça social no sábado. O meio ambiente acaba descansando no sábado, que é o grande clamor agora do meio ambiente, deve ter um dia de descanso. Se todos guardassem a lei de Deus, se todos já praticassem essa justiça social, já teria esse descanso. Não, eu te comento que não haveria necessidade dessa... a terra estaria descansando, não haveria essa necessidade de um grande clamor social, um grande descanso. Não, o povo já estaria descansando. Então, a justiça social, Deus cita tantos versículos, a gente pode ver agora e não é só em Deuteronômio, que se a gente pegar a lei dos direitos humanos internacional, ou a que é feita para o estrangeiro aqui no Brasil, ou também dos direitos humanos, boa parte do que cita dela, se a gente for olhar para o contexto bíblico, está lá. E a gente pode usar outro fator agora bem importante. A política hoje no Brasil está tão... Eu não vou citar partido A ou B. Há dois grandes polos e os irmãos andam, e isso eu cito de dentro da igreja, porque já vi, andam brigando entre si, porque eu gosto do A ou eu gosto do B, eu defendo o A ou defendo o B. E não há amor, e não há e até a lição cita uma pergunta bem interessante, que justamente sobre isso. Quais são as suas motivações que orientam suas escolhas políticas? Tá? Você escolhe seu partido político com base em uma agenda nacionalista, interesses egoístas, ou tende, tendo em vista a justiça social e o cuidado para com os pobres, as viúvas e os órfãos? Você leva em conta a defesa de ideologias culturais da sociedade em geral ou princípios bíblicos? Quando a gente defende A ou B, não deveria estar defendendo nem A ou B. A gente deve defender os princípios bíblicos. A gente não deve pender para A ou pender para B. Tá? A gente deve defender os princípios bíblicos. E se o irmão gosta de A ou gosta de B, tu deve amar o teu irmão como a ti mesmo. Não importa. Tá? Nesse contexto, se ele gosta do A ou gosta do B, aqui justamente estou dizendo para não citar nomes, né? Ama ao teu irmão como a ti mesmo, porque Deus disse assim. Tu segue os princípios bíblicos, porque Deus disse assim. Se tu faz justiça social, não é porque tu está defendendo uma visão política ou uma visão de sociedade. Não, está defendendo a visão bíblica. A visão bíblica nos diz que nós devemos fazer. E o título de quarta-feira fala para a gente julgar com justiça. Quando eu falo a gente, existe um verso bíblico que está mal interpretado.
Não sei o que vocês acham, mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que entender o que a Bíblia quer nos dizer naquele parâmetro, naquele momento, se é para nossa época, se é para o passado, ou se serve para todas as épocas. Então, assim, um verso muito interessante, João 7:24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vocês conhecem esse verso? Um texto que muitos fazem confusão é esse aí. Muitos dizem que não podemos julgar. Já ouviram isso aí? Ah, irmão, você não pode julgar. Não, você está me julgando. Já ouviram isso? Tem os irmãos assim que já acham que é julgamento. Mas aí que você se engana, ou eu me enganei. A Bíblia tem respaldo bíblico para isso, sabia? Saiba julgar conforme a Bíblia lhe orienta. Olha que interessante. Mas como não julgar segundo a aparência, se só podemos ver a aparência? Aí que entra o contexto. A única maneira de julgar segundo a reta justiça é julgar de acordo com a palavra de Deus. Como que eu faço isso? A reta justiça é a palavra de Deus. O Senhor Jesus não estava autorizando acusações pessoais minhas ou de qualquer um outro. Longe disso. E sim nos orientando a analisar tudo de acordo com a sua palavra, julgar atitudes. É isso que o irmão Juan falou ali, julgar atitudes de governo, atitudes de um irmão para com o outro. É a injustiça que você vê acontecendo no mundo hoje, o certo está errado, o errado está certo. E avaliar as situações, avaliar nossas reações para fazer as escolhas certas. Ainda digo mais ainda, analisar tudo de acordo com a palavra de Deus. Porque às vezes a gente julga conforme o nosso pensamento, não, vou fazer desse jeito aqui porque eu acho que está certo. Não, não tem eu acho. Não permitir que aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus permaneça em nossa vida. Nós temos que cortar isso. Então o que acontece? A lição de quarta-feira, ela fala algo bem interessante. Ela pergunta para nós, assim, lá no rodapé, de que o Senhor advertiu o antigo Israel? E o que essas palavras significam para nós hoje? Está levando a nós lá no passado a entender o que Deus quis dizer e está falando para nós o que nós devemos fazer hoje. Olha que interessante. Está dizendo que vai além da mera jurisprudência. Sejam santos, porque eu sou santo, o Senhor está dizendo. Olha que interessante, Deus é santo. O Deus de vocês é santo, meu Deus é santo. Levítico 19:2. Essa justiça não deveria ser cometida em Israel. Interessante, né? Israel falhou, não conseguiu fazer o que Deus queria que fizesse, cometeu injustiça entre o povo de Deus ainda, que devia representá-lo perante todo mundo. Então hoje nós temos várias instituições, temos a nossa instituição que é Adventista Sétimo Dia. Então nós como cristãos adventistas, nós temos que levar essa lei que nós conhecemos para todo mundo, mas não com acusação, com tons de rebeldia, de achar que nós estamos salvos, que somos perfeitos. Igual o Evandro disse, que ele teve um amigo que era de uma determinada religião, e um dia ele pegou uma outra pessoa que também praticava e perguntou como que funciona. Ele entendeu o contexto e o texto por trás de tudo aquilo. E não estou dizendo que o Evandro julgava ou julgou, mas tem pessoas que julgam. Ah, não, aquele ali tem parte com outra pessoa. Quem disse? Ele foi criado naquele ambiente, criado naquela religião, e para ele aquela religião é a correta. Por isso nós temos que julgar as pessoas nunca, mas sim as suas atitudes. E nós explicarmos para ela o porquê do que daquela situação que nós estamos, de uma forma ou de outra, debatendo com essa pessoa. Então, assim, o Senhor, repetidamente, ele luta contra os opressores dos pobres e necessitados, como era lá em Israel. Isso não é possível ainda que se melhore no mundo que nós vivemos hoje. Mas nós sabemos que um belo dia isso vai acabar. A justiça de Deus vai tomar conta da humanidade e vai ser só a justiça dele que vai governar este mundo. Então nós temos que entender que o julgamento em si, quando é feito pela palavra de Deus na reta justiça, é para ajudar o próximo. E não para criar intriga, criar discussões ou partidos, como o irmão Juan disse, o A e B. Nós temos que não escolher partidos, mas estar sempre focado em Cristo para que nós não escolhemos um lado, mas sim mostremos a reta justiça para cada lado, quando assim escolher uma posição. Como não deixar esse ato de justiça, né, como o Dorival colocou agora aqui, em plena vigência nos dias de hoje, né? Até mesmo quem tiver tempo depois, leia lá o livro de Coríntios, né? Paulo ali com um problema nos irmãos na igreja de Coríntios ali, que estava tendo litígio entre os irmãos, que até houve um momento ali que eles iam expor isso, né?
as autoridades ali, romanas, e Paulo ainda questiona, caso não tenha um dentre vós, irmãos, né, que seja justo para julgar esse tipo de situação, para que não leve isso se expor de uma forma ridícula, né, sendo cristãos, assim, tendo problemas, assim, caso não tenha entre os irmãos aqui alguém que seja justo, né, que alguém que saiba diferenciar o que é certo e o que é errado para tomar uma decisão em relação à atitude, né, realmente isso faz parte do cristão, né, faz parte do cristianismo, esses atos de justiça, né, não é dizer assim, eu sou justo, eu vou te condenar, é como o irmão colocou ali, ele tem que distinguir o que é certo e o que é errado, né, a diferença entre o bem e o mal, ele é obrigado a fazer esse tipo de distinção. Ainda mais a Bíblia nos leva a pensamentos bem fortes em relação a isso. Lá em Deuteronômios, eu vou ser bem breve aqui, em Deuteronômios 27:19 é dito, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva e de todo o povo. E todo o povo dirá amém. Além de você ainda não cometer um ato de justiça, você pode estar pervertendo, né? Você pode estar atrapalhando. E caso faça isso intencionalmente, ainda cairá sobre si uma maldição. Né? Não há como ficar neutro em situações onde se precisa chegar a um consenso, né, de certo ou errado, de situações ali que devem ser levadas a mais sério, né, as situações que devem ser levadas no caso ali de um deslize, de um erro de algum irmão, de uma falta, né, é preciso ter sabedoria sim, né, para ter ciência do ato que ele cometeu, para se mostrar que aquilo é uma coisa errada ou uma coisa certa, né, mas isso tem que ser mostrado sim. E ainda mais, fazendo um link aqui, a Bíblia, a lição nos convida aqui, né, a uma religião pura, sem mácula, né, como está lá em Tiago 1:27 é dito ali sobre a doutrina, né, a religião pura e sem mácula. O que seria a religião, né? Ali, em outras palavras, ali significa religar, né? E ali ela está nos religando a Deus. Então significa que este caminho, esse algo que nos liga a Deus, ela deve ser pura, sem mácula, né? Ela deve ser santa, ela deve ser algo devoto, algo de coração. Por quê? Porque lá em Isaías, ela dá uma situação bem clara do que seria esta religião pura e sem máculas. Isaías 55, se eu não me engano, vou ler aqui bem breve também, 58, capítulo 58, versos 5, 6 e 7. Ela diz bem assim, seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco, cinza? Chamarias tu a isto jejum dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires ou nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, aqui no livro de Isaías é bem claro, como há repetições na Bíblia, né, sobre coisas certas a se fazer, porque o ser humano, ele grava muitas vezes na repetição, né, ele precisa fazer algo contínuo, repetidamente, né, várias vezes. Então, o livro de Isaías nos convida aqui a uma religião pura, né, a algo puro com Deus, a um encontro verdadeiro, a algo que deve ser autêntico, né, a forma de como ver, porque muitas vezes a gente fala isso na teoria, mas não detalha, né? A gente muitas vezes diz assim, você deve se lançar sobre a rocha, né? Você deve firmar a sua casa na rocha, mas que rocha? Numa pedra? Eu devo ir para um monte, né? E às vezes acaba até dificultando esse linguajar, mas colocando isso de uma forma bem popular, né? O livro de Isaías ele é bem claro nas suas ações, as ações que vai me levar a uma religião pura, as ações que vai me conectar a Deus de uma forma saudável, né? Porque muitas vezes, eu já coloquei isso na minha escola sabatina, numa das lições, você já se pegou alguma vez transgredindo um mandamento de Deus? Você já se pegou alguma vez transgredindo a lei do Senhor e parou para pensar assim, poxa, mas eu pequei novamente contra Deus, né? Mas como eu faço? E você tenta com as suas forças e novamente você cai no erro e você muitas vezes já deve ter se perguntado como eu faço
para seguir isso? Como eu faço para ser correto, para ser justo diante de Deus, para ser fiel, para ser o seu obreiro, né? E isso está se resumindo ao que a lei está nos dizendo aqui: amor. Se você quer praticar a justiça, ame a Deus. Se você quer praticar os 10 mandamentos na sua essência, ame a Deus, ame ao seu próximo como a si mesmo. Essa é a única forma de você entender o conceito de lei. É a única forma de você entender na prática como se observar os mandamentos. É colocar o amor acima de tudo. Eu muitas vezes tentei colocar os meus filhos: você deve respeitar o dia de sábado, você deve fazer isso no dia de sábado, né? Mas muitas vezes já me peguei fazendo isso com rigidez. Não faça isso, não faça aquilo, isso não pode fazer. E eu fiquei pensando, poxa, onde está o amor nisso? Como os meus filhos vão entender que isso é um ato de amor de Deus para com nós? Como eu vou explicar para eles que amar a Deus é guardando o dia de sábado, se no dia de sábado você vira um tirano? Então a lição nos convida a entender a lei do Senhor na forma de amor. Ame primeiro. Então você desenvolverá todos, né, os outros aspectos ali físicos que você tem que fazer no seu dia a dia, que você tem que fazer na sua vida, que você tem que fazer com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu colega, no seu trabalho, enfim. Para você desenvolver todas essas características que você quer na lei do Senhor, de amor, caráter, você precisa, antes de tudo, acima de tudo, amar a Deus e amar o seu próximo. E aí sim, amando a Deus, não tem como você não fazer o que Ele pede. Amando ao seu próximo, não tem como você ferir, magoá-lo, porque você vai cuidar para não magoar o seu próximo, você vai cuidar para não magoar a Deus. Que maravilha. A lição é uma lição envolvente, e se a gente tivesse tempo aqui, a gente continuaria falando e comentando os vários aspectos que ela nos traz. Eu queria apenas concluir dizendo o seguinte: os israelitas precisavam se lembrar que haviam sido estrangeiros no Egito. Ame o seu próximo foi a ordem, mas precisavam lembrar que eles eram já estrangeiros e precisavam amar o estrangeiro. Por isso deveriam, por saberem o que é ser estrangeiro, precisariam tratar os estrangeiros que muitas vezes é marginalizados como eles gostariam de ser tratados. A ordem também é para nós hoje. Devemos tratar as pessoas ao nosso redor, que são de diferentes etnias, nacionalidades, de diferentes estados, de diferentes religiões, de classes sociais, como o nosso próximo. E tratá-los como nós gostaríamos de ser tratados por ele. É verdade que muitas vezes somos tratados da forma que nós não queremos, mas isso não nos habilita a não mais cuidar do próximo como a nós mesmos, né? Esse é um mandamento importante, e que Deus nos abençoe, nos concedendo a graça, a sabedoria dos céus, para que possamos realmente tratar as pessoas da mesma forma como queremos ser tratados. Então, a minha consideração é que não precisamos de falsas teorias, falsas teologias, tantos ismos daquilo dali. Precisamos da teologia bíblica. O plano de Deus é restaurar a imagem de você, de mim, do nosso próximo, a algo parecido com ele. Fazer algo bom, justo, é porque é natural, por causa do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então, trazendo uma frase de Ellen White, a causa de Cristo não pode ser favorecida por nenhum procedimento egoísta. Sua causa é a causa do oprimido e do pobre. Então, quando amamos a Deus, praticar justiça social, para amar ao próximo, é natural. Quando temos um relacionamento com Deus, é algo que flui através de nós. Amados, a lição dessa semana é bem interessante para mim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu coloco para mim todas as coisas, tudo que eu vou fazer durante o dia, tem que amar a Deus primeiro. Eu, quando faço isso, amando a Deus primeiramente, primeira oração, meu estudo da palavra, lição sua sabatina, eu consigo amar as pessoas em volta de mim, esposa, filhos, filhas, pessoas que eu vou ver no decorrer do dia. E quando eu saio para a rua fazer algo, ou acontece algo, hoje eu uso uma 4 letras, né? Talvez vocês até conheçam, mas eu uso essas 4 letras para mim. O que JF? O que Jesus faria? Então,
seja qualquer situação que for, eu uso essas letras comigo e espero Jesus me responder. Sabe por quê? Porque eu quero ser um representante dele onde quer que eu esteja. Então, para ser representante de Cristo, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu faço isso, automaticamente eu consigo fazer as outras coisas, porque assim o Espírito de Deus me ajuda. Então, meu desejo para vocês é que ame a Deus sobre tudo na vida de vocês, sobre tudo, até o ar que você respira. Porque você conseguirá naturalmente fazer as outras coisas que ele pede como consequência. Gostaria de deixar, então, o pensamento final aqui, e não poderia ser diferente com a Bíblia, né? Apesar de nós estarmos estudando ali o livro de Deuteronômios, o livro de Atos ali, se encontra uma passagem muito interessante e relevante ao assunto. Pedro recebeu um sonho de um lençol ali com muitos animais, e que Pedro não tinha nem entendido o sonho que ele estava tendo ali, né? Mas ao final do sonho, ao final de que foi acontecendo as coisas, os anjos foram lhe orientando, o Espírito Santo foi lhe falando, ele entendeu o significado do seu sonho. E são as considerações finais que eu gostaria de deixar. Ele entendeu o seguinte, para quem quiser ler depois, está lá no livro de Atos, livro de Atos, o capítulo 10, ali vai seguir a história de Pedro, e diz assim, a conclusão do sonho que ele teve. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Independente da nação, independente do povo, independente da cor, da altura, do peso, se teme a Deus, para Deus é aceitável. Cuide do seu próximo, estenda a mão, você não sabe quem ele é, o que ele está passando, o que ele está sentindo, o que ele precisa. Mas sabe-se que tem que se levar esta pessoa a Cristo, se é que ela já não está andando com Cristo e você não sabe. Então, é que você entenda o que a lição está nos dizendo aqui. Tema a Deus, guarda os seus mandamentos e não faça acepção de pessoas. Obrigado a você que nos assistiu nessa classe professores, hoje de uma forma especial com outros 2 novos professores. Agradecemos a presença do Dorival, a do Mário. Com certeza o Juan e eu estamos agradecidos por vocês estarem aqui conosco. Semana que vem vamos nos reencontrar aqui com mais uma lição. E as dúvidas, os comentários, os questionamentos, vocês podem colocar nos comentários que fica na parte de baixo do vídeo, que nós, durante a semana, vamos tentar responder o máximo possível de seus comentários e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Quero convidar você neste momento para que a gente possa fazer a conclusão através de oração e que você feche seus olhos. Vou pedir aqui para o Mário fazer a oração final para a gente, ok? E que Deus abençoe a todos. Oremos. Grandioso Deus, Senhor, muito obrigado pelos momentos que nós tivemos aqui, Senhor. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito se faça presente na vida de cada um que está assistindo, Senhor. Pedimos para que o Teu Santo Espírito fale ao coração de todos nós. E para que isso aqui, Senhor, se torne prática para o nosso dia a dia. E nós venhamos a vivenciar as lições aqui estudadas, Senhor. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima. Amém. Glória a Deus.